Fala pessoal, vamos falar sobre a introdução de tipos de dados que existe no mundo TIA Portal da Siemens, que é basicamente similar para todos. Primeiro aqui eu criei um tags de bit, byte, word e double word. Aqui é um bit, um byte, o byte 0, byte 1 ao byte 3, o word 0, word 2 e o double word 0. E aqui no Watch and Force Table eu criei um new Watch Table e chamei ele de tipos de dados. Aqui a gente pode ver que um bit ele só pode ser true ou false. Eu coloquei aqui um conjunto de 8 bits, do 0 ao 7. Ele forma o byte 0. E o byte 1 é formado do bit 0 ao bit 7. Faltou uma aqui. Vamos adicionar. Pronto. Ok. Antes disso, vamos conversar aqui a respeito dessa entrada. Aqui nós estamos vendo um cartão da Siemens, um módulo de entrada, um módulo digital de entrada. E ele tem 32 TI de 32 entradas de 24 volts cada uma. Então aqui os bytes aqui são de 0 a 7, que forma o byte 0, o byte 1, do 0 a 7 aqui, byte 2 e o byte 3. Aqui é só uma nomenclatura, pode ser o número que você quiser. Aqui no caso está aí 0.0 a e 3.7, e 0.0 até e 0.7, e 1.0 até e 1.7, 2.0 até 2.7 e o 3.0 até o 3.7, ok? Então aqui, um Word, a gente começa aqui com os bytes da direita e o byte da esquerda. O Word ele é composto de 16 bits. E a diferença do Word para o inteiro é que o Word ele não tem números negativos. Ele vai de 0 até 65.535. Então, o Word ele é composto do byte 0 e do byte 1, por exemplo. Ou do byte 1 e do byte 2. Ok? Cada byte é composto de 8 bits. E aqui, você está vendo aqui, ó, uma double word é composta por 4 bits. Então, o bit 0, bit 1, bit 2 e o bit 3 aqui, por exemplo. E o que mais? Hoje nós vamos ver esses tipos de dado aqui, o booleano, byte, word, double word de 32 bits e o L-word de 64. Então vamos lá. Para entender aqui, nós temos o ID0. O ID0 ele é composto por 32 bits. Ele é esse aqui. É o double word. Ele é composto de 32 bits. Ele é composto pelo byte 0, 1, 2, 3. Você lê assim como se fosse um livro, da esquerda para a direita. E aí nos números, aqui no número é o bit 0 ao 7. 0 ao 7. 0 ao 7, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho i0.7 ao i0.0. Aqui eu tenho do i3.0 ao i3.7. Que aqui eu não quis copiar, mas essa parte aqui é a mesma daqui de baixo, ok?
para esse lado aqui, do lado direito. Então, um bit é composto por ele mesmo. Um byte é composto por 8 bits, do 0 ao 7. Uma word é composta por 2 bytes, que são 16 bits. E uma double word são 4 bytes, 32 bits. Uma double word são 4 bytes, aqui, você está vendo aqui, do byte M3 ao M, a 32 bits, ok? Aqui no TIA, eu tenho o byte 0. Você vê aqui, ó, no TIA aqui o último byte aqui, se você pegar da esquerda para a direita, o primeiro aqui vai ser o 0.7, correto? Então, se eu vier aqui, vamos deixar aqui pequeno, e colocar em true o 0.7, aqui o double word, olha ele aqui. Se eu colocar em true esse aqui, que é Ctrl F2, 0.7, olha quem foi para true aqui, ó, o meu primeiro, correto? O meu primeiro bit do meu primeiro bit aqui do lado esquerdo, se foi para 0. Porque a gente quando a gente está falando em word, quem é o meu, esta primeira variável aqui é o meu byte 0. Depois aqui é o byte 1, byte 0, byte 1, byte 2 e byte 3. Aí você lê da esquerda para a direita. Agora, se você fosse basear nesta outro documento aqui, neste outro aqui, você tem que se basear que o 0 está aqui e vai até o 32 bits, mas é só contagem de bits, é sempre da esquerda para a direita, como se fosse ler um livro. Byte 0, byte 1, 2, 3, ID 0, ID 1 e assim por diante. Então, por exemplo, eu quero acionar o i0.0, que é o primeiro. Aqui eu dou um Ctrl F3 e aqui eu dou um Ctrl F2. Olha lá, você tem uma noção que ele alterou esse aqui, ó. Agora, se eu quero alterar esse aqui, quem é esse cara aqui? Esse aqui é o i1.7. Então, se eu venho aqui no i1, Ctrl F2, olha lá, alterei ele aqui. Por quê? Vai do 7 ao 0. E aqui vai do 7 ao 0, correto? Sempre assim, 7 ao 0, 7 ao 0. O bit é do 0 ao 7, do lado direito para o lado esquerdo. Por exemplo, se você, um dos problemas que temos quando a gente está utilizando uma double word, por exemplo, para a leitura de um encoder, que ele não vai na negativa, por exemplo, que esse encoder já vai no valor positivo. Então, se você vir aqui e colocar ID0, que é só um exemplo, e colocar aqui em decimal, você vai ver o valor que está, só por ter acionado esses 2 bits. Daí se eu altero aqui F3, viu que ele alterou. Então, tomar muito cuidado quando usar uma word, uma palavra, tenha cuidado que você não vai usar isso aqui no software. Aqui eu coloquei uma entrada, mas aqui poderia ser M0, aqui seria MB0, MB1, MW0, MW2, perfeito? É isso aqui que eu queria conversar com vocês e depois a gente vai entrar nos valores, nos bytes que não são elementares, vamos conversar primeiro esse, depois a gente vai falar
sobre os caracteres inteiro. Então uma inteiro aqui, ó, uma inteiro ele tem 16 bits. E ele vai de menos 32.768 a 32.767. Vai de menos 32.000 a mais 32.000. Correto? E o double inteiro é igual. Ele começa do negativo e vai do positivo. E se eu quiser um inteiro que não seja, que seja do zero, começa do zero. Aí você tem que usar o que tem a letra U, que é unsigned. Esse unsigned aqui, ele começa com do zero. Por exemplo, se for um unsigned, o short unsigned são 8 bits. 8 bits vai do 0 ao 255. Então depende da aplicação que você está usando. Você pode usar esses bits. Essa daqui foi a aula de hoje. A partir da próxima aula a gente já começa a fazer uns exemplos, a diferença entre SCL e o ladder, por exemplo. Um abraço, até a próxima.